O premiado romance Noite sobre Alcântara, do escritor maranhense Josué Montelo, vai ganhar uma terceira edição, via parceria entre a Casa de Cultura Josué Montelo e a Casa do Autor Maranhense. A gente conversou com o escritor Wilson Marques, da Casa do Autor Maranhense, e a gente traz para você agora essa entrevista. Confira. Então nós estamos aqui com o Wilson Marques, que representa a Casa do Autor Maranhense e que vai falar um pouco para a gente sobre essa parceria, né, Wilson, da Casa do Autor Maranhense com a Casa Josué Montelo e também com a Equatorial Maranhão. Como é que foi que surgiu essa parceria para a execução dessa nova edição, desse livro maravilhoso? É bem bonito, né? O livro está bem bacana. Bem, então, essa parceria já vem de algum tempo, né? E a ideia foi resgatar algumas obras de Josué Montelo, principalmente aquelas mais procuradas que estavam fora de catálogo, né? Porque depois da morte do autor, ficou sem editora, né? E muitos livros que, assim, são muito procurados pelo público, a exemplo de Tambores de São Luís, né? E Noite sobre Alcântara, a oferta praticamente não existia, né? Só em sebos e tal, aqueles livros caros. Então quer dizer que Noite sobre Alcântara é uma das obras também mais procuradas de Josué Montelo, é isso? Bastante, pelo simples fato de ser um dos grandes romances dele. Assim, na minha opinião, depois de Tambores, eu acho que até eles se batem um pouco. Eu gosto muito dos dois livros, e o Noite sobre Alcântara é um livro muito procurado e um dos grandes, né, uma obra-prima de Josué Montelo. Então, essa parceria, Casa do Autor Maranhense, Casa de Josué Montelo, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o patrocínio da Equatorial, permitiu que a gente viesse resgatando esses títulos, né, tão importantes e tão procurados. Importante para o próprio nome, né, do escritor, né, você manter esse legado, e como para a literatura maranhense brasileira, né, são livros que não podem ficar esquecidos, tem que estar na mão dos leitores, principalmente dos estudantes. Esse aqui é muito fantástico, porque ele mostra um momento, né, muito importante da economia do Maranhão e do Brasil, né? Que chegada da República, o fim da escravidão e tal, então a decadência foi generalizada, e o livro mostra, assim, como isso aconteceu em Alcântara, como as pessoas que viviam ali reagiram, né? E é isso, uma aula de história, uma aula de literatura, um livro absolutamente fantástico. Tudo aconteceu no século XIX, né? E, como a gente sabe, Josué Montelo é um autor bastante minucioso, né? Muito detalhista. Ele é muito feliz, né? Na forma como ele coloca o Maranhão, nas suas minuciosidades. Então, o livro, ele já foi lançado, né? Está nesse processo, né? Sendo apresentado, e as pessoas podem encontrar só na Casa de Cultura e na Casa do Autor Maranhense. O livro pode ser adquirido na Casa Josué Montelo, né? E nas livrarias, na MEI, né? Aqui vai distribuído aí, né? Vai ser distribuído, então vai ser encontrado com facilidade. Inclusive, quem não mora no Maranhão pode comprar também, entrar em contato com a Casa Josué Montelo ou pela MEI. A MEI hoje distribui livros para o Brasil inteiro. Então, eu acho que não vai ser difícil encontrar o livro, e espero que, né, o público se agrade dessa nova edição, né, que foi feito com muito carinho, né? A gente caprichou aqui numa capa do artista chamado Luciano Tasso. Ele não é maranhense, mas captou, né, de forma bem bacana a atmosfera do romance. Então eu acho que vai ser um sucesso renovado. E aquela história, nós estamos na era digital, mas nada melhor do que você folhear um livro como esse, muito bem produzido, né? E ler uma história fantástica como essa história de Noite sobre Alcântara, escrita por Josué Montelo lá em 1978, por aí, né? Quer dizer, vale muito a pena. E eu queria também falar sobre a Casa, né, do escritor maranhense. O que tem por aí de novidades além disso? Olha, a gente está sempre inventando projetos, né? Assim, o meu trabalho pessoal, né? Devo lançar 2 livros esse ano, e mais um projeto assim que marcou muito, também com o patrocínio da Equatorial, foi o Passeios pela História e Cultura do Maranhão, né? Que a gente juntou livros, fez uma caixinha de livros e saiu por várias cidades do estado, né, levando literatura, teatro para crianças de escolas e de localidades que não tinham nenhum acesso a esse tipo de produto, né, de produto cultural, que é o livro, o teatro, o bate-papo com o autor.
Então, esse foi um projeto muito bacana. E temos outros projetos por aí que vão... Aliás, tem um grande projeto que depois a gente vai conversar sobre isso. Acho que mas espera aí, você é voltado para a literatura infantil, né? O seu trabalho, o que você poderia adiantar para a gente? O que está vindo por aí? Que livros são esses que a gente vai ter a oportunidade de conhecer daqui para frente? Então, de primeira mão, tem um livro que chama A Festa da Onça, que é um livro em cordel, que conta uma historinha daquela velha briga da onça e do coelho, né? Que a onça sempre tenta devorar o coelho, e o coelho, pela inteligência, pela esperteza, consegue se safar. E tem um outro que é de adivinhações, aquelas adivinhas que a gente fazia na infância e tal. Eu recolhi algumas que foram recolhidas aqui no Maranhão, aqui em São Luís, na ilha de São Luís. Já faz um livro que eu cavando nas bibliotecas, eu encontrei e fiz uma versão minha. Então, 2 livros, esse Vê Se Adivinha e A Festa da Onça, devem ser lançados ainda esse ano. Que bom, então tem novidade para aí. Gente, então, Wilson Marques, representante da Casa do Escritor Maranhense, falando um pouco sobre Noite sobre Alcântara, de Josué Montello, que está sendo relançado. Vem para cá, Josiane. Tudo bem, querida? Tudo bem. Bom dia, Evandro. Olha, que bom, né, que esse livro tão importante, né, para a literatura brasileira está tendo uma 3ª edição. Como é que foi esse trabalho de produção dessa edição? É um projeto muito importante, né, interessante, importante por conta da importância da obra e da importância do escritor, né, que é uma obra que faz parte da saga maranhense, do Josué Montello. E o projeto ele é de suma importância para a Casa de Cultura Josué Montello, que trabalha com a divulgação da literatura maranhense, com a divulgação do autor maranhense. Então, esse projeto com a Casa do Autor Maranhense foi, assim, nós fizemos novamente, né, a exemplo do que fizemos com os Tambores de São Luís, e agora com Noite sobre Alcântara, esse livro premiadíssimo do Josué Montello. A história é a mesma, né? Mas só que que elementos vocês utilizaram nessa desse novo conteúdo, desse novo livro, para que ele ganhasse uma conotação mais moderna? Sim, o livro, a primeira edição foi publicada em 1978, a segunda em 1984. Então, assim, o conteúdo é o mesmo, porque o autor é Josué Montello, né? Então, a gente teve esse cuidado de manter a escrita toda igual à segunda edição. O diferencial dessa edição é a capa, que a gente utilizou uma arte, né, do Luciano Tasso, que é uma arte muito bela que ele fez para esse livro. A diagramação, né, a gente teve muito cuidado com a diagramação, até para deixar o livro com a cara já de 2022, né, mais moderno, conforme o modelo editorial que está se utilizando nos dias de hoje. Então, a inovação é isso, é que o livro tem uma capa diferenciada, é uma nova capa, por isso uma nova edição, por isso a 3ª edição, e também a orelha, né, que tem um texto diferenciado do texto das outras edições, mas o conteúdo permanece o mesmo. Mas é um livro que está agradando, com certeza vai agradar muitos leitores de Montello. É um livro que pode ser encontrado, né, na Casa de Cultura Josué Montello e em outras livrarias, né, também aqui da capital, não é isso? Sim, vai ser encontrado na Casa de Cultura Josué Montello, na livraria Amei, no Shopping São Luís, e também na livraria Vozes. Vai estar disponível para venda. Eu queria que você falasse um pouco, aproveitando esse ensejo, para falar como é que está o trabalho lá na Casa de Cultura Josué Montello, como é que funciona, como é que as pessoas podem visitar e como é que elas podem se associar também para ter acesso a essas obras. Certo. A Casa de Cultura, ela funciona ali na Rua das Hortas, número 327. Nós disponibilizamos vários serviços, né? Dentre eles a visita guiada, que é onde a pessoa pode ir espontaneamente fazer a visita, turistas, a gente recebe turistas, pessoas de São Luís, que vão espontaneamente. Sempre nós teremos mediadores para acompanhar essa visita em todos os espaços da casa. Temos a visita agendada, que é direcionada às escolas, os professores, às instituições que têm interesse em levar grupo de pessoas para visitar. Agenda com a gente através do nosso Instagram, através do direct do Instagram, né? Então ele faz o agendamento e a gente recebe essas pessoas em grupo, e também disponibilizamos o serviço de empréstimo, que é o serviço
onde a gente disponibiliza a obra para a pessoa levar para casa e ler. Basta fazer o cadastro na biblioteca e levar o livro emprestado. Então, são vários serviços disponibilizados. Temos um serviço também que é a exposição itinerante, que a gente leva um pouco da Casa de Cultura até os municípios maranhenses, escolas aqui em São Luís, instituições que têm interesse, nos contacta e a gente vai levar um pouco do que é a Casa de Cultura para essas instituições, divulgando cada vez mais a obra de Montello. Que bom, e agora com acesso a essa nova edição de Noite sobre Alcântara. Então, obrigado, Josiane, pela sua participação aqui no imirante.com. A gente que agradece a oportunidade, né, de estar sempre divulgando, né, a Casa de Cultura, agradece a Mirante por essa oportunidade. Obrigada. Obrigado. Então é isso aí, gente. Leia Noite sobre Alcântara, de Josué Montello.